não se comunicou para fazer as nossas palestras e que os assuntos se repetem. Então, eu vou pegar até o gancho aqui da última fala, desculpa que eu não lembro o seu nome, do Francisco, que ele fala consumo igual a comportamento, e comportamento é igual a pessoas, que foi o que eu comecei o dia falando sobre isso, sobre a importância das pessoas. Então, se a gente quer entender o nosso negócio, o mundo que a gente está vivendo, a gente precisa entender as pessoas. A Thaís, se eu não me engano, também falou uma coisa que eu achei muito interessante, que faz muito sentido, que é importante a gente pontuar aqui uma coisa. Ela falou sobre o novo, né? O que é novo, de repente, para mim, não é para você, não é para o seu setor. O que é tendência para um, não é tendência para outro. De repente, num setor é tendência, no outro já é moda. E na questão, como o Hélio falou, modas muitas vezes já é modismo. É alguma coisa que já está massacrado, que é o que eu comentei, como a mídia distorce um pouco a palavra da tendência, que fica falando tendência e tal coisa. Não, aquilo é modismo. O modismo é uma coisa que já, se você for apostar no modismo, você não vai estar inovando. Você só vai estar seguindo, vamos dizer assim, a corrente de uma coisa que já está num ciclo final de vida. Então, é importante a gente ter isso em mente. Eu também achei interessante quando a Thaís comentou sobre o quesito das flores, que, de repente, todo mundo vai numa, ela foi lá e escolheu uma outra flor e dá uma semana, não tem. Isso é o que a gente conhece na sociedade como efeito manada. O ser humano vai atrás daquilo que, teoricamente, já está comprovado por outro. Então, se você compra uma blusa listrada e eu acho bonita, eu vou lá, compro, você compra, quando vê o estoque da loja, acabou. Se a primeira pessoa compra, se a segunda não adere àquela compra, aquilo não vai fazer sentido, no final das contas, para o mercado. Eu achei interessante também o que a Hélio comentou sobre questão de cor, sobre a questão dos marrons, né? Então, aí eu vou fazer um paralelo, como eu falei na minha palestra, a respeito do background do repertório que a gente tem aí gratuito. Então, todas as séries, os livros estão falando, como ele mesmo pontuou. Então, a gente tem aí agora, dentro da moda, um comportamento que chama Quiet Luxury, que tem muito a ver com essa questão do minimalismo. Então, tipo, das cores mais sóbrias, do preto, do bege, do marrom, que está conectado com uma série que está disponível aí num canal de streaming que é Succession, né? Então tudo vai se amarrando. O que a gente precisa entender e ter em mente é o seguinte: quando a gente olha uma história que eu chamo de sinal, então quando você vê de repente a história do marrom, a gente tem que se perguntar por que o marrom. Aí você vai achar uma resposta do marrom. É sempre perguntar o porquê, do porquê, do porquê, porque é isso que traz essa informação. Eu acho que a gente, mais do que nunca, está conjugando a vida no gerúndio. A gente está aprendendo, a gente está convivendo e a gente está construindo. E isso é uma coisa muito importante também para a gente ter em mente no dia a dia dos nossos negócios. Se falou muito de geração, ele terminou falando dos alfas, e, como eu falei, se a gente está sendo arrebatado pelo comportamento da geração Z, os alfas vão ser revolucionários. Essa questão da rastreabilidade é muito forte. A Starbucks já tem um sistema que você, no aplicativo nos Estados Unidos, você vê de onde veio o grão saiu de tal fazenda, foi para tal lugar, daquele lugar. Então, você consegue acompanhar. Tem uma marca nos Estados Unidos que chama Chipotle, eles fizeram uma publicidade que é com um adolescente e uma criança de 6 anos, e ele começa a pensar nessa questão de rastreabilidade do que ele vai comer. A gente está, sim, preocupado com isso. A questão do propósito também vem dos millennials, que eles foram uma geração que a gente fala que eles resolveram trabalhar profissionalmente com aquilo que eles amam fazer. Então, e tem a ver com turnover, que ele estava comentando, porque se eu estou num lugar e eu não estou amando fazer aquilo, para mim é muito fácil sair, conseguir outro e ficar um tempo. Então, eles não têm problema nenhum de migrar de emprego em emprego. Então, isso também a gente precisa levar em consideração. Então, acho que no todo, a gente parte do princípio que o ser humano é importante. Aquela questão que eu falei também do always people first, né? Por que não botar os nossos colaboradores à frente dos nossos clientes? Tem a ver com a frase que o Francisco falou aqui também, sobre essa questão que um funcionário feliz ele vai passar isso, e isso se reflete para o consumidor que frequenta a loja, enfim, o produto. E teve uma coisa que foi na palestra de supermercado, que ele estava falando sobre o e-commerce, sobre a compra de plantas e tudo mais, que tem muito a ver com essa crescente dos clubes de assinatura. Se vocês entrarem no Instagram e forem olhar os clubes de assinatura de flores, semanais, mensais, que tem aqui no Brasil, e olhar os gringos, tem umas embalagens de entrega de e-commerce dos clubes de assinatura lá fora, que a embalagem em si já é uma obra de arte que você compra pelos olhos nesse sentido, porque você,
A flor você não precisa saber o gosto, né? Então, tipo, você vê, ela vai te trazer essa questão da beleza. Eu acho que vocês estão num setor que cada vez mais ele tem aí uma potencialidade de crescer, porque como foi pontuado aqui, a gente está vivendo tempos, vamos dizer assim, difíceis, tenebrosos, entre, né, aspas, mas é verdade. E cada vez mais cresce o holístico. Crescendo o holístico, a gente está crescendo nesse sentido de trazer o bem-estar através das plantas. Eu estava comentando na hora do almoço que eu fiquei muito chocada. Assim, eu nunca tinha ido numa rede de supermercado e abri uma do lado da minha casa. E me assustei muito, num lado positivo, com a quantidade de flores comestíveis. Que aí a gente também tem uma questão da medicina ayurveda, que tem a ver com essa questão do bem-estar, que fala sobre as ervas. Então, nunca se falou tanto. A gente está voltando também na questão da nostalgia para trás. O chá da vovó. Então, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar o chá de hortelã e vou mastigar gengibre. Então, a gente está resgatando essas coisas. Eu acho que a pandemia ela foi importante para a gente nesse sentido. A gente ficou em casa e a gente acabou resgatando e ressignificando conceitos que a gente já tinha e já trabalhava. Então, eu acho que a gente pôde ver que está tudo interconectado e que a gente precisa cada vez mais prestar atenção a esse sentido. Eu sei que no dia a dia, no trabalho, a gente não consegue observar as pessoas, a gente às vezes não tem tempo de sair na rua, mas quando você vai no supermercado, eu falo que tem um exercício que é maravilhoso. Olha o carrinho do cara que está na sua frente, olha o carrinho do lado, vê o que a pessoa está comprando. Você está num supermercado, ou você está num restaurante, observa quem está do seu lado. Você vai no shopping, observa. Começa a trabalhar como que eu falo? Essa sensibilidade, porque é o que eu falei, essas informações elas são gratuitas e elas estão aí e a gente pode usar elas a nosso favor no nosso dia a dia. Eu acho que no todo, no geral, dá para concluir isso. Eu não vou entrar aqui na palestra da menina que falou do PIB, porque aí já é uma coisa que foge um pouco do meu conhecimento, mas não sei se alguém quer pontuar alguma coisa, se tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação para a gente continuar, senão eu encerro por aqui. Rápido, um comentário. Ela citou uma coisa super importante, são os nichos. Né? Os nichos estão cada vez maiores e cada vez mais significativos. Né? A gente trata lá no Oba orgânico como nicho. É um nichão, mas é um nicho. E a gente sabe muito bem que orgânico, por exemplo, é difícil você lidar, porque você vai falar, puxa, isso é orgânico. Ok, o outro tem veneno? Essa é a pergunta imediata que vem em seguida. Fala, não. A gente tem análise de laboratório amostral, a gente faz a rastreabilidade, tem os LMRs, tem ficha técnica para tudo. Né? E muitos dos nossos fornecedores são exportadores e seguem padrões internacionais, como Global Gap, como vários outros padrões, né, que você tem resíduos. Mas isso é uma grande, no final, uma grande oportunidade de negócio. Né? Observar os nichos e falar assim, por que eu tenho que saber da tendência global? É importante saber, mas por que eu tenho que seguir a tendência global de consumo, sendo que eu tenho nichos aqui com uma tendência diferente que eu estou muito mais adequado a servi-los. Identificar esses nichos faz parte do jogo também, fundamental. Sim. E aí, só fazendo um parênteses, que ele comentou aqui da questão dos orgânicos, se a gente for parar para pensar, anos atrás era extremamente caro, porque não tinha tanta demanda. Aí a demanda fez com que, não que hoje seja orgânico, seja um produto barato, e se a gente voltar para a palestra do rapaz da Abras, que eu não lembro o nome dele, que ele comenta sobre a questão do leite, que o leite está diminuindo, ele mostra como a queda de carne também está diminuindo, bovina, aí a história do suíno e do porco, enfim, mas se espera, com a geração alfa, que o consumo de carne decaia. Então, quem produz carne vai ter que correr atrás de alguma inovação, seja na carne vegetal, seja oferecendo um outro tipo de produto. Então, é o que ele estava falando, as tendências a gente precisa saber que elas estão acontecendo, elas não necessariamente você precisa seguir, mas é interessante a gente saber e olhar, porque sempre a gente vai ter uma ideia vindo de algum lugar, seja de outro setor, seja, enfim, de uma tendência que está circulando no mundo, de uma mudança de paradigma. Então, eu acho que é isso. Eu comecei o dia falando que o dia de hoje era sobre repertório. Quantas vezes a gente não ouviu essa palavra aqui sendo repetida, né? Repertório, repertório, repertório. Então, a gente precisa, sim, ter um amplo e vasto repertório para a gente poder trabalhar, tomar melhores decisões, ser mais assertivos. Então, eu acho que o conselho que fica é isso. Explorem o mundo. A gente tem, hoje em dia, aí, muito mais facilidade do que há 20, 30, 40 anos atrás para explorar o mundo.
a gente tem um mundo, né, na palma das nossas mãos, então é muito fácil. E é isso, meu conselho é esse para vocês. Explorem o mundo e tirem proveito dele, na verdade, né? É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado. Então, acho que concluímos bem. Agora, só antes de terminarmos, ainda gostaria de pedir a atenção de vocês para alguns pontos específicos. Em primeiro lugar aqui, anotem nas suas agendas aí. Vamos pensar numa programação bem interessante, mas já podem marcar a data do seminário do próximo ano. E para que também fique bem claro, gostaria de pedir a presença aqui para vocês entenderem um pouquinho rapidamente como funciona o Ibraflor. O Ibraflor ele tem um conselho de 5 pessoas, das quais eu gostaria de pedir aqui à frente o William, o Jorge, o Milton e o Walter. E fora isso, o Case também são as 5 pessoas que fazem parte do conselho. Então, Carlos, aproveita aí também. Não, eu não sou desse conselho. Esse aí são os Big Boss aí. Tá bom? E Adriana, o que você está fazendo sentada aqui? Vai lá na foto também, ó. A Adriana é a peça-chave aqui para que tudo isso... E aí, aproveitando esse momento, também eu vou pedir, improvisando agora, a Ana Paula para ir pegar uma flor lá e para entregar para a Adriana, porque ela merece também. Além disso, nós temos diretorias regionais também, e aí eu gostaria de pedir a presença aqui à frente, os representantes, o Renê, da região sul, o Thomas, também da região norte, nordeste, o Paulo Yoshida, infelizmente, não está, o Toninho, aqui da região sudeste. William Gomide, cadê? Onde que está? William é conselho fiscal. Vem, William, vem junto aqui. É você que manda, cara. Eu sou Aspone. Paulo, você é conselho fiscal? Come here. Eu ia segmentar. Alemão é meio segmentado. Ele junta todo mundo. Não, o Renato e o Matheus são na próxima leva. Não cabe todo mundo na foto. Não cabe. Joia. E depois tem o Matheus e eu e a Silvia Van Rooyen, que não está aqui, que está no Ceará, que somos os diretores de apoio, que a gente chama assim. Eu sou de comunicação, o Matheus é o técnico e a Silvia da parte de legislação e tributária. Ana Sala, assessora técnica. Assessor, é que é muito cargo, esse aqui é um cabide de emprego. É muita gente, é muito. E a grande vantagem, sabe o que é? Tudo trabalho voluntário, então. E ainda tem a doutora Lívia. E a Vera. É muita gente, hein? Gente, Ô, William, você pediu para eu fazer, né? A próxima vez eu vou pedir para você fazer, porque eu estava com o script todo pronto, você já me derrubou. Muito obrigado, gente. Bom retorno às suas cidades, às suas casas. E muito obrigado pela presença.